O jornalismo da Band mostrou ontem em primeira mão a decisão da Justiça que determinou a liberdade de 6 dos 8 integrantes do grupo, que seria responsável por um esquema de venda irregular de pontos de banca na Feira Livre de Aparecida. O caso foi divulgado em junho. Eles deixaram ontem, no fim da tarde, as penitenciárias de Potim e Tremembé. Vamos até Aparecida. Quem acompanha o caso e tem informações é o repórter Otávio Baldim. Otávio, diante dessa decisão, a Prefeitura divulgou novas informações sobre aquela investigação interna e também sobre o recadastramento para identificar os camelôs da cidade. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Lília, e a você de casa que acompanha o Band Cidade. Olha, a Prefeitura ainda não concluiu as suas investigações internas, que continuam em andamento. Mas o recadastramento das bancas já foi concluído. 114 das 2.000 licenças disponíveis hoje aqui na cidade foram cassadas. Essas licenças talvez ou não fizeram recadastramento ou não estavam de acordo com a lei. Mas falando um pouquinho sobre a Operação Leviatã, que soltou ontem os envolvidos nesse caso, a nossa produção entrou em contato com os investigados. Nós temos o posicionamento dessas pessoas que são acusadas aí desse envolvimento nesse processo. O Marco Aurélio de Toledo, ele é advogado do ex-secretário da Indústria e do Comércio, o João Luiz da Mota, conhecido como Dão. O Marco Aurélio continua trabalhando na inocência do seu cliente e disse que o João Luiz está bastante abalado emocionalmente. Nós conversamos também com o Jefferson Monteiro, que é advogado do Elcinho, vereador aqui de Aparecida. O Elcinho tinha marcado com a Band para dar uma entrevista, mas hoje ele disse que não se sentiu bem, teve um problema de saúde e não pôde nos dar uma entrevista. Mas o Jefferson Monteiro disse que o Elcinho está passando esses momentos com a família, porque ficou 6 meses longe de casa, então está curtindo esse momento com seus familiares. A Claudiane Garlhado, ela é advogada do João que é fiscal de banca, também envolvido, acusado de envolvimento nesse esquema. Ela disse que o Ministério Público foi favorável à revogação da prisão preventiva e que eles aguardam ainda o andamento do processo. O José Dimas Moreira da Silva é advogado do Ronaldo Benedito, que é fiscal municipal. O José Dimas disse que não considera uma vitória ainda, porque essa foi apenas mais uma fase do processo que ainda continua. Nós tentamos contato também com Mauro de Castro, que é advogado do Luiz Fernando Neves, que é fiscal municipal. Ele não atendeu a nossa produção. O Celso, que é advogado do Zé Maria, montador das bancas, também não atendeu a nossa produção. E também o pastor Luiz Carlos Mendonça, que é um dos diretores da Rádio Monumental, e o jornalista Arthur José Ribeiro, que também são acusados de subornar um vereador sobre esse esquema. Eles também não comentaram o assunto. O Valdir Barbosa dos Santos, ele não foi preso, ele substituiu o lugar do João Luiz da Mota na Secretaria da Indústria e do Comércio. Ele também não foi encontrado, mas também é um dos investigados. Olha, o processo tem um mínimo aí, né? Para a conclusão desse processo, tem um prazo mínimo de 4 meses e a gente continua acompanhando esse caso. Lília, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Otávio. Um bom trabalho. Bom, em sessão realizada na manhã desta terça-feira foi eleito o novo presidente da Câmara de Jacareí. O petista Arildo Batista venceu a eleição. A mesa diretora é formada também pelo vereador Paulinho do Esporte, do PMDB, como vice. Primeiro secretário, pastor Rogério Timóteo, do PRB, e como segunda secretária, Ana Lino, do PMDB. A posse será a partir de 1º de janeiro para um mandato de 2 anos. Confira agora a previsão do tempo. Uma massa de ar seco predomina sobre o estado de São Paulo e garante sol e calor. Apesar das nuvens, não há previsão de chuva. Somente a partir de quinta-feira, os meteorologistas da SOMAR preveem mudança no tempo com a chegada de instabilidade. Hoje, as máximas na nossa região vão chegar aos 24 graus em Campos do Jordão, 27 em Jacareí, 29 em Ubatuba, 30 em Lorena e em Taubaté. 1.200 trabalhadores realizam paralisação de 24 horas na Vibraz de São José dos Campos. A categoria reivindica o pagamento de salários atrasados e a parcela da PLR, a chamada participação nos lucros e resultados. De acordo com o sindicato, a produção está 100% paralisada. Amanhã será realizada uma nova assembleia na empresa para avaliar se os metalúrgicos vão ou não continuar com a greve. A seguir aqui no Band Cidade, criminosos fortemente armados assaltam empresa em Taubaté. E tem ainda a taxa na Praia das Castelhanos, em Ilhabela. A gente volta já já com novas informações. 1h08, espere para ver.